Olá, irmãos e irmãs da paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, onde nós nos reunimos com o Senhor, onde nós nos encontramos com o Senhor. E hoje para nós carmelitas é festa. Hoje é dia de rememorarmos a memória, rememorarmos a memória é muito bom. Rememorarmos a vida de Santa Teresa Benedita da Cruz, a nossa carmelita Edith Stein. E que assim, através da história da vida dela, através de tudo aquilo que ela proporcionou como exemplo, verdadeiramente, que nós possamos experimentar de mais e mais um caminho que nos leve para o Senhor, não importando quais serão as consequências e não importando como nós vamos terminar aqui, mas sim buscando o Senhor lá no céu, visando o céu e alcançando a glória no céu. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração ao Espírito Santo por São João da Cruz. Ó Espírito Santo, alma de minha alma, eu te louvo e te adoro. Ilumina-me, guia-me, fortaleça-me, console-me, diga-me o que devo fazer, dê-me as vossas ordens. Estamos aqui, Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos e te bendizemos, nós te adoramos e nós clamamos. Eu clamo a ti para que venhas nos iluminar verdadeiramente, abrir nossas mentes, para que venha nos guiar mais e mais nessa caminhada de profundidade na palavra de Deus, venha fortalecer nossos corações, nossas almas e venha nos afastar de todo e qualquer indício do pecado. Nós buscamos, nós queremos, eu vos prometo, eu vou me submeter a ti. Eu vou me lançar em ti, eu vou te buscar mais e mais, a tudo que desejar de mim, eu me submeto, a tudo que eu precisar aceitar de ti, eu me submeto. O Senhor pode permitir-me acontecer tudo aquilo que for da sua santa vontade. Eu me submeto. Faça-me somente conhecer a vossa santa vontade mais e mais em minha vida e que os nossos corações, que o meu coração possa estar inflamando com o fogo abrasador, verdadeiramente conformado em conformidade com a vossa santa vontade e com o teu fogo abrasador. Tudo isso nós pedimos por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar no Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Segunda leitura. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo vos digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto se despediu das multidões.
Depois de despedi-la, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. E pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. E quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. E Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento acalmou-se. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, esta semana eu já comentei com vocês e eu acho incrivelmente lindo, muito belo, muito forte, olhar para as leituras, meditar a Sagrada Escritura na Léxio Divina, na liturgia diária, e perceber o quanto Deus, de fato, toca, desde as leituras, a vida dos santos que são comemorados nos seus dias específicos, né? Hoje, em particular, nós temos Santa Teresa Benedita da Cruz, carmelita, ela que eu chamo de tia Teresa, digamos assim, né? Tia Edith, a tia Edith, ou enfim, Santa Teresa Benedita da Cruz, como vocês preferirem, obviamente, ela foi para nós uma mulher muito importante dentro do Carmelo, por diversos motivos, mas antes de mais nada eu quero só destacar que ela nasceu no dia 12 de outubro de 1891, em Breslau, na Alemanha, atual Polônia, inclusive. E foi aluna brilhante. É interessante pensar que ela de fato tinha uma intelectualidade, ela tinha uma inteligência muito aflorada e ela conseguia de fato resolver e aprender assuntos diversos, aqueles que eram ensinados para ela com muita facilidade, e ela se destacou como assistente do famoso filósofo Edmund Husserl, obtendo doutorado em filosofia. Ela obteve doutorado em filosofia na época que ela estudou. Estamos falando aqui de uma mulher. Estamos falando aqui de alguém que já estava sendo preparado pelo Senhor. Depois, ela tem algo que muda completamente a vida dela, porque ela se afastou da fé judia na sua juventude, na sua adolescência. Mas converteu-se ao catolicismo no ano de 1922, após ler a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila, né? Livro da Vida. A história da vida de Santa Teresa de Jesus, nossa Santa Madre, a reformadora do Carmelo, a reformadora carmelita, e aí começa a nascer um desejo cada vez maior no coração dela, não apenas de se converter, mas de buscar algo mais profundo, de verdadeiramente desejar algo mais profundo, e é o mesmo que dizer que ela começou a caminhar em direção ao monte sem perceber que o monte estava no final do caminho, e isso nos faz lembrar justamente daquilo que está lá na primeira leitura de hoje, porque nós estamos falando justamente do nosso patriarca carmelita, o profeta Elias, que chega ao Monte Horebe. Mas antes de chegar no Monte Horebe, e isso é interessante de ser lembrado, vale a pena nós lembrarmos, meus irmãos e irmãs, que Elias estava sendo perseguido por Jezabel. Ele estava sendo perseguido por Jezabel, a mulher do rei Acabe, o rei Acabe que fazia parte da linhagem dos reis israelitas, e Jezabel era uma mulher pagã. O profeta Elias, Santo Elias, estava sendo perseguido por Jezabel, e assim ele foge e vai para o deserto. No meio do deserto, ele é verdadeiramente alimentado pelo anjo do Senhor que levou o maná. E levando o maná, levando aquele alimento que sustentou Elias por 40 dias e 40 noites, ele caminha pelo deserto até o Monte Horebe, até chegar no Horebe, o monte de Deus, o monte do Senhor. Essa mesma caminhada é o que o lado espiritual de Santa Teresa Benedita da Cruz viveu. Ela está caminhando. Literalmente, ela fez uma caminhada que durou 10 anos. Desde a sua conversão, após ler a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila, até finalmente
ingressar no Carmelo de Colônia em 1933, 11 anos depois, adotando o nome religioso de Teresa, por conta de Santa Teresa d'Ávila, Benedictus, de devoção, da sua devoção a São Benedito, e Benedita da Cruz, por causa da sua forte ligação com a cruz de Cristo e o desejo de estar próxima da cruz de Cristo. Adotou então o nome religioso de Santa Teresa Benedita da Cruz. Meus irmãos e irmãs, depois disso ela começa a adentrar na espiritualidade carmelita, e a espiritualidade carmelita é formada bem aqui, onde depois de tudo aquilo que acontece lá no Monte Carmelo, o profeta Elias começa a trazer para nós justamente o início de um carisma que é muito forte, onde o Carmelo se torna um lugar para lutar completamente contra os ídolos e onde a profundidade do silêncio e da oração contemplativa se torna parte desse carisma em Elias, no profeta Elias. Por quê? Porque o profeta Elias entrou numa gruta, numa caverna, e ele passa a noite ali. E em vigília, ele escuta a voz do Senhor dizendo para ele: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor. Vai lá para a parte de cima do monte e espera o Senhor que vai chegar. Só que antes do Senhor chegar, porém, no momento em que Elias estava se aproximando da entrada da gruta, antes do Senhor chegar, veio um vento impetuoso e forte que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Um vento impetuoso, meus irmãos e irmãs, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto que verdadeiramente balançou as estruturas da montanha e quebrou rochas, mas o Senhor não estava no terremoto. Passou também o terremoto e veio um fogo muito forte, muito intenso, mas o Senhor não estava naquele fogo, naquelas brasas. E depois do fogo ouviu-se um murmúrio, algo mais leve, algo mais sereno. Uma leve brisa surgiu e, ouvindo isso, Elias cobriu o rosto. E lentamente, devagar, ele vai até a entrada da gruta. O que fica de mensagem para nós, meus irmãos e irmãs, e que também faz parte da vida de Santa Teresa Benedita da Cruz, é que diversas situações vão acontecer, situações muito fortes, situações muito pesadas, situações muito complicadas, vários e vários desafios vão surgir terremotos, vão surgir ventos impetuosos e fortes, vão surgir coisas que são capazes de te destruir, talvez de te fazer cair, mas você permanecerá sendo constantemente restaurado, guardado, protegido pela força do Senhor. O Senhor é a gruta para ti, o Senhor é a proteção para ti, o Senhor é o escudo que vai te revestir, o Senhor é a armadura que vai te revestir, o Senhor é essa mesma gruta onde Santo Elias se refugiou. O Carmelo para nós é justamente essa oportunidade de lutar contra todos os ídolos, de lutar contra tudo aquilo que não vem de Deus e nos esconder dentro dessa gruta, a mesma gruta onde Santo Elias se escondeu, um lugar onde nós poderemos nos refugiar em silêncio e oração para ouvir a voz de Deus e buscar de fato ser protegidos pelo Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós somos carmelitas assim. Nós somos carmelitas no Monte Carmelo, buscando de fato nos esconder ali nessa gruta, aí nessa gruta que é o coração de Cristo, nos colocar dentro do coração de Cristo e ser protegidos por Ele, nos deixar ser protegidos por Ele, ouvindo constantemente a sua voz, Daí nós entenderemos o salmo de hoje que vem falar para nós justamente: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Muitas situações vão acontecer, meus irmãos e irmãs, a bondade de Deus permanece. Muitas situações vão acontecer, mas mesmo diante da tempestade, mesmo diante do vento impetuoso, mesmo diante dos furacões, mesmo diante dos terremotos, o Senhor continua sendo essa montanha inabalável. O Senhor continua nos protegendo dentro da gruta que é o poderosíssimo coração dele. Nós poderemos continuar vigilantes, poderemos continuar verdadeiramente confiantes de que nada vai nos acontecer, porque o Senhor está nos protegendo. A salvação será concedida, a salvação será alcançada se permanecermos perante a bondade do Senhor, se permanecermos revestidos verdadeiramente da bondade do Senhor, que nos protege, que nos guarda, que nos liberta. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que Ele vai anunciar. Ali Elias estava verdadeiramente esperando as palavras do Senhor, aguardando o Senhor chamá-lo mais uma vez. Elias estava esperando o Senhor aparecer para ele, para falar com ele.
estar em oração, estar atento às palavras de Deus, estar atento à voz do Senhor. Nós somos chamados a isso, e quando digo nós, estou falando de todos os cristãos, de todos nós, somos chamados a isso. Somos chamados a estar atentos ao Senhor, ouvir as palavras dele, porque ele fala de paz, ele fala de amor, ele fala de mansidão, humildade, ele fala de conversão e de salvação. É disso que Jesus fala, é sobre isso que o Senhor fala, é sobre isso que ele anuncia, a salvação que vem do alto para todos aqueles que o temem, a glória que habitará em nossa terra quando nós nos voltarmos para Deus. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão quando nós estivermos completamente lançados na cruz de Cristo, lançados no seu sacratíssimo coração, escondidos na gruta do Senhor, no Monte Santo, quando nós estivermos de fato olhando para os altos céus, para contemplar a sua fidelidade e a sua justiça. É isso que nos diz o Salmo de hoje, e a segunda leitura vem corroborar com tudo isso. E é interessante pensar que a segunda leitura também me fez recordar justamente de Santa Teresa Benedita da Cruz nesse sentido, porque vejam só, meus irmãos, São Paulo está falando aos romanos sobre algo que é pouco comentado até certo ponto, talvez poucas pessoas consigam ter noção do quanto isso é forte. São Paulo está falando sobre como Jesus, até certo ponto, inicialmente ele não era um cristão. Jesus não era cristão. Jesus era o Cristo, o próprio Messias, o próprio Salvador. Jesus era judeu, Jesus de fato era um israelita como qualquer outro, e ele veio ao mundo para curar, ele veio ao mundo para libertar as amarras dos israelitas, dos judeus que não conseguiam viver mais naquele mundo, não conseguiam mais viver de forma justa, não conseguiam mais estar em paz porque os fariseus, os mestres da lei estavam enganando-os. Jesus veio para romper com um sistema que estava sendo imposto hipocritamente sobre o povo. Jesus veio para isso, para libertar o seu povo. É para isso que existem tantas profecias. Não estou mentindo, mas em Cristo eu vos digo a verdade, dando testemunho pelo Espírito Santo e pela minha própria consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Tenho em meu coração uma grande situação, uma grande tristeza que me incomoda bastante, porque aqueles que não são cristãos, aqueles que viraram as costas para o Cristo, aqueles que verdadeiramente crucificaram o Senhor, somos nós fizemos isso. Tenho uma tristeza enorme só de pensar nessa situação, tenho uma tristeza enorme de saber que tudo isso faz parte da história de meu povo, saber que os israelitas não confiaram em Cristo, não tiveram fé em Cristo, não escutaram as palavras do Senhor, não se voltaram para o Senhor, tinham uma fé fraca, um coração fechado e enrijecido, afundaram. Assim como São Pedro no Evangelho de hoje, eles afundaram. De certa maneira, é simbólico isso, meus irmãos e irmãs. São Paulo falando justamente sobre como ele queria poder ser exilado junto com os irmãos. E quando ele diz irmãos dele, ele está falando dos israelitas, porque ele também fazia parte do povo de Israel. São Paulo queria poder, até certo ponto, livrar o coração de tantos e tantos que pecaram contra Cristo. Os israelitas pertencem à filiação adotiva, pertencem à glória, pertencem a alianças, pertencem às leis, pertencem o culto e as promessas, pertencem os patriarcas. Por que São Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo que verdadeiramente os israelitas receberam de Deus todas as profecias, todas as leis mosaicas, tudo aquilo que verdadeiramente veio como promessa para a chegada do Messias. Está nas mãos dos israelitas, está nas mãos dos profetas, está nas mãos deles. Está nas mãos deles. E aí então nós temos justamente aquele maior, que é descendente de israelitas, que é descendente do povo judeu. Nós temos Cristo, que foi judeu no meio dos judeus. Que foi judeu no meio dos judeus. E isso talvez seja esquecido quando nós consideramos que Jesus é o Cristo e que nós hoje somos cristãos. Mas Cristo era judeu. O próprio Cristo era judeu. E quando eu digo, meus irmãos e irmãs, que essa leitura alcança justamente Santa Teresa Benedita da Cruz, estou falando justamente porque ela era de família judia. Ela era de família judia na Alemanha em um período muito complicado. Ela era de família judia, de uma origem judia, e ali ela se converteu no ano de 1922 após ler a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila.
mas ela foi presa pelos nazistas. Ela foi presa por situações pelo simples fato de que ela nasceu judia. Ela foi presa pelos nazistas por causa de sua origem judaica e deportada para Auschwitz. Ela foi presa, ela passou por situações de terremoto, ela passou por situações de vento impetuoso, ela passou por situações de dor, ela viu o fogo, ela passou por situações complicadíssimas que nós nem podemos nomear aqui, que eu nem consigo falar para vocês. Ela passou por todas essas situações. E sabe quem mais, qual outro judeu passou também por situações muito dolorosas? O Cristo. É sobre isso que São Paulo está falando. Cristo, sendo judeu, naquela época, naquele momento, ele também passou por opróbrios, por escárnios, por dores. Ele também passou por todas essas situações e ele carregou a cruz em seu ombro chagado. Ele carregou a cruz com o peso e as dores de todos os flagelos, de toda a perseguição e machucados. Ele carregou a cruz mesmo assim e foi sepultado, foi crucificado, melhor dizendo, lá no Calvário. Ele passou por tudo isso e carregou a sua cruz. E Santa Teresa Edith Stein, ela também passou por isso quando ela foi presa pelos nazistas, quando ela foi considerada indigna de continuar vivendo, quando ela foi considerada uma raça muito abaixo, quando ela foi considerada menor, quando ela foi considerada imprópria por ser judia, por ser de origem judaica, e morreu em Auschwitz. Ela morreu em Auschwitz, numa câmara de gás. E qual é o nome dela religiosamente? Teresa Benedita da Cruz. Tal qual Cristo, que também era judeu e carregou a cruz para nos livrar dos pecados, Santa Teresa Benedita da Cruz aceitou o final da sua própria vida nessa terra para que ela pudesse também, assim, converter o coração de tantos e tantos outros, para que tantas e tantas almas pudessem ser alcançadas, e assim ela se tornou santa, assim ela foi canonizada, assim ela se tornou um ícone de Marte. Verdadeiramente ela se tornou um ícone que toca mais e mais os corações de tantas e tantas pessoas por aí até hoje, meus irmãos e irmãs. Cristo também era judeu e ele veio pelos judeus, ele veio pelos israelitas, ele veio por toda a humanidade para mudar a forma de pensar de cada um de nós e morreu por nós, para a nossa salvação, para a nossa conversão, para a nossa santificação e para preparar para nós a morada lá no céu, da mesma forma como Santa Teresa Benedita da Cruz também morreu para alcançar tantas e tantas almas hoje em dia, continuando a alcançar tantas e tantas almas até hoje. Que nós também possamos nos dedicar a isso. E aqui eu finalizo essa meditação lembrando daquilo que aconteceu com Santo Elias no monte, dentro da gruta. Ele viu terremoto, ele viu vento impetuoso, ele viu fogo, ele viu situações que pareceram ser assustadoras, mas no final veio a leve brisa, veio algo mais sereno, onde ele escutou um murmúrio e ali ele começou a se preparar, porque ele sabia, depois de todas as tempestades e todas as dores, todas as dificuldades, todas as situações assustadoras, depois de tudo isso, ele sabia, a salvação iria chegar. Ele sabia, o Senhor estava próximo. Ele sabia, a salvação iria chegar. Diante de todas as situações que Santa Teresa Benedita da Cruz passou, ela soube, ela tinha certeza de que carregar a própria cruz, assumir a cruz, abraçar a cruz, como dizia Santa Teresa d'Ávila, abraçar a cruz seria o caminho para a sua salvação e para o céu, onde hoje ela está na comunhão dos santos, junto do Senhor, intercedendo por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, seu paizinho e São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós com o poder de seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação.